Muito bom dia a todos os amigos que nos acompanham através da página do blog do Roberto Silva no Facebook. Hoje, feriado nacional no Brasil, 2 de novembro, dia de finados. Quero agradecer de imediato aos amigos que nos acompanham, aos amigos que estão aí curtindo a nossa página, né? Seguindo a nossa página, fazendo algum tipo de engajamento, deixando lá os comentários, enfim, participando de alguma forma desse trabalho aí de divulgação dos jogadores brasileiros, dos futebolistas brasileiros de um modo geral, né? No exterior. Eu também quero não só agradecer, né, a todo mundo, mas também pedir para quem estiver entrando aí na nossa live de hoje, já deixar o seu curtirzinho na nossa página e também no YouTube, no nosso canal no YouTube, deixa eu colocar ele aqui na tela, o nosso canal lá do blog do Roberto Silva no YouTube, lembrando que essa entrevista aqui com o nosso convidado hoje, logo mais, já vai estar também no YouTube, disponível lá, e você que vai acessar o YouTube, né, não esqueça de se inscrever lá no nosso canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu likezinho, o seu curtir nos vídeos. Você pode também comentar, enfim, compartilhar os vídeos. Fique à vontade lá no nosso canal no YouTube. De imediato, eu quero apresentar o nosso convidado de hoje, né? Uma live bastante prometida, é um jogador brasileiro que tem uma história de superação muito bacana, o Edipo Gustavo. O Edipo Gustavo tem 32 anos, é natural de Ibirama, Santa Catarina. Começou a jogar futebol profissionalmente aos 19 anos, mas deu uma parada, né? Durante um período da sua vida, ele deu uma parada no futebol. Tem uma história muito bacana que ele vai contar aqui dentro da próxima hora, que a gente vai estar junto aqui. E hoje ele é jogador do Becamex Bindon. Depois você me corrija se eu estiver errado aí na pronúncia, né? Que é o time dele atualmente lá no Vietnã. Ele é um verdadeiro rei lá no futebol asiático, já teve passagens por Mianmar, teve passagens pela Indonésia e agora está fazendo muito sucesso lá no Vietnã. Daqui a pouquinho também eu vou colocar aqui o link do vídeo dele no YouTube, no vídeo mais atual que ele tem. Se o pessoal quiser dar uma olhada lá depois, fica à vontade aí. Eu quero desde já agradecer, te dar boa noite, né? Porque no Vietnã nesse momento são 8h20 da noite. Então eu quero te dar boa noite, bom dia para o pessoal aqui no Brasil e boa noite para o pessoal aí no Vietnã. Muito obrigado e seja bem-vindo, Edipo. Valeu, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aí do teu canal, né? Tua live, teu projeto. Muito legal o que você faz, está divulgando todos os brasileiros pelo mundo aí, né? Então, eu acompanho já tem um tempo ali pelo teu Facebook. Acho muito legal e agradeço o espaço. E bom dia para você, para mim, boa noite, isso mesmo. É verdade, uma live que foi bastante aguardada, né? A gente tentou marcar aí algumas vezes, mas infelizmente por causa de fuso horário, de compromissos do futebol aí, com treinamentos, com o início da liga, né? Durante a pandemia foi um pouco mais tranquilo, durante o pico da pandemia foi um pouco mais tranquilo, né? Porque não estava tendo futebol, mas agora os campeonatos já retomaram. No Vietnã retomou, parou de novo, né? Deu uma parada longa. Como é que tá sendo essa Covid para vocês aí no Vietnã, cara? Tá meio complicado, né? Já foi, né? Já foi mais complicado, na verdade. Agora tá um pouco mais tranquilo. A questão que está acontecendo assim é a dificuldade de voos, né? Abriram mais assim o aeroporto para voos internacionais mais dentro da Ásia. A gente já vi voos para o Japão, Singapura, Coreia, mas para outros lugares já é um pouco mais restrito. Tem um pouco mais de dificuldade, mas assim, eles controlaram bem os casos aqui. Então, a partir de agora, assim, nos últimos 30 dias, está bem mais tranquilo essa questão, né? Uhum. E a questão no futebol, agora, é a última semana. Tem um jogo amanhã e a última rodada, final de semana, aí encerra. Beleza. Ô Edipo, eu queria que você, embora você seja conhecido como Gustavo, né? Eu aí na Indonésia, desculpa, no Vietnã, no mundo asiático de um modo geral, inclusive nos vídeos lá das suas jogadas, dos seus gols, que tem algumas narração, o narrador fala Gustavo, em momento nenhum ele fala Edipo, né? Mas o seu primeiro nome é Edipo, né? E então eu queria que você fizesse assim
desse uma pincelada assim no seu início de carreira. Cara, eu vi algumas entrevistas suas assim e fiquei muito admirado com a tua história, né? Não só dentro do futebol, fora do futebol também, né? Mas eu queria que você desse umas pinceladas rapidamente assim. Como é que foi o teu início, né? A tua infância? Você passou por algumas escolinhas, algumas categorias de base e tal, e se profissionalizou aos 19 anos. Conta um pouquinho assim da tua história até você se profissionalizar. É isso mesmo. Tem uma história interessante. Na verdade, no Brasil é mais Édipo, assim, mais conhecido como Édipo e tal. Mas depois que eu vim para a Ásia, 6 anos atrás, aí ficou Gustavo, e tá até hoje. E aí, na Indonésia, quando eu estive na Indonésia, às vezes falo Édipo Gustavo, ou Édipo, mas assim, o que predomina mesmo é o Gustavo. Uhum. E eu me profissionalizei com 19 anos lá em Santa Catarina, um time da segunda divisão, era o Camboriú Futebol Clube. Né? Eu não tive muita base, na verdade, eu participei, para não dizer que eu não tive base, eu fiz o sub-17 e um pouco ali sub-20 num centro de treinamento, centro de formação, né? Então, no caso ali, era o Tupi de Gaspar, que é lá em Santa Catarina. Na época eles davam alojamento, traziam atletas de de vários lugares do Brasil e tal. Então, eu tive um pouco de base ali. Ali eu aprendi algumas coisas, mas assim, base em clubes profissionais eu não tive mesmo, não. E tive pouca oportunidade, assim. Daí com 19 anos eu profissionalizei no Camboriú, joguei a segunda do Catarinense, depois joguei no Marcílio Dias, passei também ali no Brusque, em Santa Catarina, né, primeira divisão. Fui para Bahia, interior, Juazeiro da Bahia, joguei Baiano, Campeonato Baiano, passei no interior de... Deixa eu só te perguntar ali nas categorias de base, né? Com relação a essa tua formação, você atribui essa... que você falou que não teve oportunidade e tal, você atribui isso aí a você mesmo não ter procurado ou você chegou a ser reprovado em algumas peneiras, em escolinha, em times considerados maiores, né? Porque você falou do Tupi, que é um projeto, né? É um projeto, é um projeto. Verdade, normalmente você como catarinense deveria a questão assim mais natural é procurar Criciúma, né, Avaí, Joinville e tal, e no entanto você não passou nesses clubes, né, de Santa Catarina. Por que você não procurava? Porque tem muito caso assim, né? O cara não procura, o garoto não procura, a família também não dá muito suporte, e daqui a pouco ele estoura aí, até nos profissionais. No Flamengo mesmo, hoje a gente tem 2 que não fizeram base, né, que é o Michael e o Bruno Henrique, e acabaram estourando depois de uma certa idade. O que você atribui essa tua base, que você acabou Na verdade, ali onde eu me criei, que eu sou natural de Birama, mas eu cresci em Ilhota, é uma cidade pequena no Vale de Itajaí, né, lá em Santa Catarina. Então eu me considero assim, 50% lá de Birama e 50% ilhotense, entendeu? Uhum. E ali a gente, até hoje, assim, eu acompanho um pouco, a gente não tem muita oportunidade. Os garotos ali, do meu tempo, inclusive hoje, não tem oportunidade, não tem muito o que fazer assim. Então eu nunca consegui um teste fora, nada, já teve especulações até de um cara querer me levar a fazer um teste no Corinthians, no Sub-17, numa época e tal, mas nunca fui, nunca tive, nunca levaram, só falaram mesmo. Já conversaram, tipo, também de eu ir num Atlético Paranaense, fazer teste, isso era Sub-17, mas nunca tive essa oportunidade, era só, né, especulações, empresários que vinham e falavam, vou levar, vamos tentar uma oportunidade para você, mas nunca concretizavam isso aí. Então, quando teve essa oportunidade que abriu esse projeto no Tupi de Gaspar, foi mais fácil o contato e era do lado, né, a cidade vizinha, dá 20 minutos, então eu consegui ali uma oportunidade, né, fazer um teste ali e fiquei quase 2 anos ali, na verdade, porque eu joguei um campeonato, acho que sub-17, um campeonato sub-20, com 18 anos, isso. Aí depois eu não tive muita oportunidade, assim, nada. Uhum. E eu eu comecei a trabalhar, enfim, assim. Aí até esse time de Camboriú, quando me profissionalizei, eu fiz um teste com 19 anos direto no profissional. Eu não fui na base do time. Era o profissional lá, fiz 2 treinos, o pessoal gostou e me profissionalizou.
Aí foi que começou, né? Aí sempre sozinho, assim. E daí eu fui pro Brusque, dali eu fui pro Brusque, e do Brusque eu tive uma oportunidade bacana, assim, legal, e eu fiquei lá no Brusque, e um dia a gente fez até um amistoso contra o Curitiba, sub-20, né? Era o sub-20 do Curitiba. E tinha um empresário olhando, e esse empresário me levou para o Paraguai. Só que daí eu fui para o Paraguai, assinei 4 anos lá no Paraguai, time da segunda divisão, na época, Colegiales, de Assunção. Só que eu fiquei, tipo, 5 meses lá sem receber, sem nada. E foi a época mais difícil da minha vida, que meu pai faleceu, né? Caramba. Aí foi onde é que eu parei de jogar, que eu voltei embora, não tinha, sem receber. Meu pai faleceu, eu voltei embora e parei de jogar. Praticamente ia parar de jogar. Teve duas situações que eu parei de jogar, essa foi uma. Aí depois Nessa primeira, desculpa, nessa primeira você estava com quantos anos? Quando o seu pai faleceu, você... Essa do Paraguai eu tava com 22, já. 21 para 22, Caramba. mais ou menos. Mais ou menos 21 para 22, assim. Já era profissional, né? Já. E assim, aí meio que eu parei, né? Fiquei quase um ano. Aí um amigo de Itajaí, ele tinha muita influência no Marcílio Dias na época. E daí ele falou, pô, você tem que voltar a jogar e tal. Só que foi teste também, no profissional. Com 22 anos. No Marcílio Dias? Você faz teste na base. Eu tava fazendo teste, eu ia fazer teste profissional. Caramba, que loucura, né? Aí eu treinei uma semana no Marcílio Dias e assinei o contrato também. Aí fiquei essa temporada ali. Aí dali que eu tive no Marcílio Dias 3 treinadores passaram nessa época. Um deles, que foi do começo, que me aprovou no teste, no outro ano ele assumiu um time no Mato Grosso e ele me levou pro Mato Grosso. Mato Grosso do Sul, né? Aí eu joguei lá no 7 de Dourados, lá, o Mato Grossense. Aí depois eu joguei no São Carlos, né, no Juazeiro da Bahia, no São Carlos. Hoje o meu treinador, no São Carlos, hoje ele é treinador, eu vi que ele acertou com o Curitiba, hoje, o Rodrigo Santana, né? O Rodrigo Santana foi a pessoa que me ajudou, me deu oportunidade, quando eu tinha praticamente parado de jogar aí. Nessa história que entra aí, porque daí eu tinha parado de jogar, que foi a segunda vez que eu parei, que eu decidi parar porque eu não consegui uma oportunidade boa, realmente, assim, de ganhar um dinheiro legal, né? Porque eu jogava muito assim, o primeiro semestre e depois ficava muito tempo parado o segundo semestre. Às vezes ia jogar time de segunda divisão, até mesmo uma terceira divisão de campeonato estadual, porque era só o que tinha. Eu ouvi uma entrevista sua e você disse que numa dessas vezes que você tinha resolvido parar de jogar, abandonado o futebol, você recebeu uma proposta para jogar a terceira divisão do Catarinense, né? E você falou, caramba, eu não vou jogar a terceira divisão, eu não... Mas aí só que você parece que tinha feito uma dívida e a pessoa que queria que você jogasse o Catarinense, ela se propôs a pagar essa dívida. E aí você jogou em troca do pagamento dessa dívida. Como é que foi essa história aí, cara? É que assim, eu tinha um carro, né? Não é que eu tinha um relacionamento na época e tal, daí a gente tinha um carro. Aí eu falei, pô, tá complicada a situação aí, eu tenho que arrumar onde trabalhar, né? Claro. Pra ajudar a pagar a prestação do carro. Aí eu fui jogar nele, eu falei, vou ter que ir. Aí eu fui jogar nesse time praticamente só pela prestação do carro. Caramba! Aqui assim, que eu daí eu pegava o dinheiro já pagava o carro, só que isso aí não sobrava nem um centavo. Eu fiquei uns 4 ou 5 meses, porque era estadual, né? Série C, muito curto. Aí, tipo assim, não tinha nem data para receber, não tinha nada. Só antes de vencer a prestação, eu pegava o dinheiro e pagava. Que isso, que loucura. E como é que era o nome do time lá, cara? Eu fiquei curioso, porque eu na entrevista que eu escutei sua, você não falou o nome do time. Você lembra o nome do time lá? Da terceira, né? Beleza. Projeto aí. O Rodrigo Santana era meu treinador. Era um projeto. Que legal. Daí depois ele foi pro São Carlos, ele me levou pro São Carlos também. E o irmão dele que me levou para trabalhar jogar no Juazeiro da Bahia. Então ele foi uma pessoa que abriu as portas e que eu resolvi voltar a jogar, né? Inclusive, quando eu fui pro projeto dele lá, tinha um cara da diretoria
lá de Balneário, lá de Santa Catarina. Esse cara meio que teve uma desavença com ele, falando que eu era ex-jogador, né? Que eu já era velho na época, que, tipo, eu já tinha o quê? Foi um pouco antes de eu vir pra cá, eu já tava com meus 25, 26 anos, porque eu tinha ficado 2 anos sem jogar. Daí o cara falou que eu era velho pra jogar, daí que esse projeto ele só queria atleta novo pra tentar depois vender ou algo do tipo, né? Só que o Rodrigo é muito gente boa, ele falou, não, eu conheço ele, vai me ajudar aqui. E ele que abriu essas portas. E daí depois disso que aconteceu tudo na minha vida, de eu vir pra Ásia, né? Mas aí, nesse meio tempo eu não contei, quando eu parei de jogar, que era difícil, jogava estadual, depois não tinha, né, time pro segundo semestre, nada, ficava sem dinheiro. Aí eu resolvi parar de jogar, e definitivo. Daí eu abri uma cozinha industrial com a minha mãe para vender. A gente vai chegar na cozinha industrial. Deixa eu só dar uma passadinha aqui na interatividade, aqui mandar um abraço pro Rômulo, o Rômulo Santos, que é jogador também, joga na Eslováquia, fiz uma live com ele recentemente. O Gabriel Coutinho também deixou um likezinho aqui na nossa live. O meu amigo radialista do Rio de Janeiro, Hélio Júnior, torcedor do América. Bom dia, Roberto. Bom dia, Hélio. E boa noite, né, para o nosso convidado, o Edipo, que está lá no Vietnã. E então, assim, a gente está recebendo hoje aqui o Edipo Gustavo, né? A gente tem que sempre pontuar isso daqui, porque essa audiência das lives ela é bem dinâmica, o pessoal entra, sai e tal. Então a gente está recebendo o Edipo Gustavo. Ô Edipo, como é que é? Rapidinho, só para eu não cometer mais nenhuma gafe. Como é que é a pronúncia correta do seu time atual? É Becamex Bindon? É isso? Binjun. Bindon. Eu falava Becamex Bindon. Bom, todo mundo fala. De vez em quando a gente derrapa aqui. Por quê? É normal. Falar Arsenal, Manchester, Milan, Barcelona é fácil, né? Porque toda hora tá na mídia, toda hora o pessoal escuta. Agora a gente aqui que pronuncia os times aí de Malta, Vietnã, Tailândia, Malásia, Honduras, que ninguém divulga. Modéstia à parte, a gente faz um trabalho aí de divulgação de diferenciado, porque muito pouca gente divulga aí. Eu, por exemplo, conheço quase ninguém que divulga jogadores brasileiros aonde eu divulgo, né? Isso aí não é, estou me vangloriando de nada não, estou só apenas pontuando aqui que eu faço esse trabalho aí com o maior prazer já há 13 anos. Então, o Binjun, né? Isso, perfeito. Aí, ó, falou, tá bem. O Binjun, hoje é o atual time aí do Edipo Gustavo, então você pode aí deixando seu comentário, sua pergunta. Aí o Hélio Júnior deixou até mais um comentáriozinho aqui, ó, que o nome do time derruba narrador. Cara, eu fiquei fascinado por uma entrevista que você deu, e eu falei, cara, que história bacana, e assim, eu estava muito ansioso e apreensivo para ter essa live com você aqui também, que eu fiquei assim, 1h30 assim, entretido com a tua história, porque eu falava, caramba, e esse cara não vai vingar, porque quem vê hoje os teus vídeos, assim, fala, eu sempre achei que você fosse um jogador de ponta desde o início, assim, embora eu tenha conhecido o teu futebol em Mianmar. Antes disso eu não conhecia, vou ser sincero para você, eu não conhecia o teu futebol, até porque eu divulgo jogadores brasileiros no exterior e a gente está sempre garimpando um jogador brasileiro num país aqui, outro ali e tal. Inclusive, você foi um dos primeiros em Mianmar que eu divulguei, né? Outro dia eu falei que você... Falei assim pro jogador, você foi o primeiro... Não fui o primeiro, não. Eu falei, eu sei que você não foi o primeiro lá. Foi o primeiro que eu divulguei na minha página. Então, quem vê teus vídeos assim, fala, cara, particularmente, eu acho assim, você é um jogador de nível, tá? Um jogador de nível, assim, para pegar time no Brasil aí de Série A, Série B, tranquilamente, né? Você é um meia canhoto que chega bem na frente, tem uma explosão muito grande, faz gols, faz boas jogadas, e aí você olha e fala assim, caramba, esse cara passou por isso tudo, porque eu lembro que você comentou que foi pro Juazeiro, né? Juazeiro, sei lá, da Bahia. Desculpa aí o pessoal lá da Bahia. Juazeiro, né? Que tem o Juazeirense também, você foi pro Juazeiro. E aí você chegou lá e o time não foi bem, o time caiu, né? Parece que tem uma história dessa aí. Você, caramba, cara, imagina assim você... Não, agora vai. Aí chegava lá, a coisa não ia. Porque para você individualmente ter um resultado legal, o grupo também tem que estar bem, né? Porque é difícil o cara ter uma oportunidade, embora as portas se abrem, né? E você indo bem, normalmente que você vai bem, o grupo vai bem, todo mundo vai bem, as portas se abrem para todo mundo. Mas quando o time cai, fica aquele negócio, né, cara? Pô, e agora? Até mesmo pro teu psicológico, né? Falar, caramba, eu vim para cá, não consegui ajudar.
Aí como é que foi lá no Juazeiro? E você sempre ia... Você tem um network muito forte, né? Você faz né? Muitos contatos, né? Você foi através de um contato lá pro Juazeiro e o time não foi bem. Conta essa passagem pra gente lá, cara. Pois é, verdade. Eu acho que no Brasil, eu acho que não é nem questão de qualidade. O que eu tô vendo assim no futebol que tá acontecendo, a minha humilde opinião é que assim, eu vejo o pessoal falar, até hoje eu tava vendo um amigo publicou sobre isso também. Uhum. Hoje os caras falam, pô, esse jogador é bom, ele tem muita força. Os caras falam assim, pô, esse jogador é bom, ele tem muita força. Então os caras só vejam força, eles não vê mais, tipo, o jogador que tem talento, que tem qualidade. Eu tenho saudade dos jogadores mais antigos que eu assistia, porque você via que era talento puro os caras, né? E eu vejo gente falando que os caras não jogavam no futebol no dia de hoje. Tá doido? Hoje os caras iam sobressair mais ainda que antes. Antes era muito cara fera. Tu vê hoje, a gente tá escasso. A realidade é essa, entendeu? Se a gente for ver hoje, falar de alto nível, a gente tá escasso de atletas como a gente tinha antes na seleção, entende? Então eu vejo que a questão, assim, os lugares que eu ia, eu acabava indo, assim, no Brasil, eu nunca fui, o único lugar que eu fui que foi treinador que me levou, sempre joguei, e sempre fui bem, né, o treinador que me deu oportunidade lá no Mato Grosso, joguei, fui bem, o Rodrigo Santana sempre me deu oportunidade onde ele me levou, sempre joguei, sempre fui bem com ele, entendeu? E o Uhum. Juazeiro, eu fui o empresário que me levou, né, não foi através do Uhum. treinador. Então, quando você chega, às vezes, nesses clubes, o treinador já tem os jogadores dele. Então, eu tô falando assim, e quem teve comigo lá, se ver essa entrevista, quem teve comigo lá no Juazeiro, sabe que eu tô falando a verdade. Eu ia super bem, sempre fui bem nos treinos, sempre sobressaindo, mas eu não tinha oportunidade de jogar, jogava pouco. E às vezes eu jogava de lateral, nem na minha posição, né? Quando eu tinha oportunidade, eu ia pra tapar buraco, assim, na gíria, né? Ia Uhum. assim, e teve jogos que eu tive oportunidade lá, eu fui super bem. Daí, tipo assim, já aconteceu a situação que daí quando eu tive a oportunidade eu fui bem. Aí eu falei, não, eu vou dar sequência. Aí na semana treinei titular, tudo certinho, vai pro jogo, chega na hora no vestiário, tava no banco. Então, ainda até brincava, até brinquei com um amigo meu, falei assim, teve coletivo na madrugada aí. Então, tipo assim, brincadeiras à parte, mas é o que acontece no Brasil. Acho que hoje, se o treinador não te dá confiança, não te dá a oportunidade de você dar uma sequência, acho que é difícil você mostrar e você conseguir se destacar para você chegar num nível maior no Brasil, falando disso de nível inferior, né? Porque se você não Uhum. estiver jogando e sendo destaque ali do nível inferior, quem está no nível mais alto ali não vai te ver, não vai te pegar, vai pegar o destaque, quem está jogando. Então foi muito assim. E isso fez também com que eu fizesse pensar se o quê? Eu não estou tendo oportunidade no Brasil e tal. Até o Rodrigo Santana, ele depois foi para Juventus, em São Paulo. Os lugares que ele ia, eu sei que ele me levaria. Mas daí eu pensei no quê? Quando eu fui buscar um mercado alternativo para ter uma situação financeira melhor, entendeu? Foi Uhum. por isso que eu fui atrás para conseguir sair do Brasil. Entendi. Aí E aí, Juazeiro, isso. desculpa. Aí, para concluir, a gente tinha um time bom, mas muita coisa errada. E caímos. Caímos lá, muita Caramba. coisa errada. Não deu liga esse nosso time nesse ano aí. Aí você foi pro São Carlos para disputar a A3, né? Porque lá em São Paulo Isso. tem a especial, que é onde jogos grandes, tem a A2, a A3 e a segunda E tem divisão, que eles chamam que na são, prática é a quarta divisão, né? são 4 divisões em São Paulo, né? Mas assim, O é muito Brasil. competitivo, é diferente Isso que eu ia falar. por exemplo, O Brasil é muito, muito muito. é diferente, por exemplo, do Rio de Qualquer. Janeiro, que a terceira divisão no Rio de Janeiro não tem nem comparação com a A3 lá de São Paulo. Lá, daí no São Carlos eu trabalhei, o Rodrigo Santana me levou, né? Trabalhei com ele ali no São Carlos, mas eu já fui ali, já era no final, na verdade, segundo turno, assim, do A3, porque eu joguei ali no Juazeiro, acabou ali no Juazeiro, eu já fui para São Paulo. Então eu peguei Uhum. já do meio pro final, né? Não peguei do começo lá, no Entendi. São Carlos.
E aí, do São Carlos foi que você decidiu parar da história que você estava começando a contar. Parece que foi do São Carlos que você decidiu abandonar o futebol. Foi, acho que foi do São Carlos, sim. Que eu Você voltou para parei, Santa daí, Catarina, né? abri uma cozinha industrial ali com a minha mãe, começamos a trabalhar, vender doce salgado. E tava indo legal, tava indo bem. Aí Você ficou... apareceu o Marcílio Dias de novo na minha vida. Foi 2 situações do Marcílio, né? Aquela lá de 2010, que eu tive 2 passagens, né? E teve a outra que eu passei no Marcílio Dias, mas essa eu não joguei, porque como eu tinha parado de jogar, tava jogando, já tinha revertido a minha carteira para amador. Isso eu já tinha... Esse é um detalhe interessante também, Edipo, que eu escutei você falando na outra entrevista que você deu, né? Que eu acho que foi um retrocesso que ali, um retrocesso na sua carreira, né? Que ali você decretou praticamente o fim da carreira, né? Porque ali foi. O cara batalha pra caramba para conseguir uma carteira de jogador profissional, né? Porque tem que ter o registro profissional, como todo profissional. O ator tem um registro profissional, o jornalista, o radialista, todo mundo tem um registro profissional. Você conseguiu o teu registro profissional. E para jogar o futebol amador, ele não pode jogar como profissional. Ele tem que, para quem não sabe, está acompanhando a live, ele tem que reverter aquele registro para registro de amador. Então, assim, quando você fez essa reversão para amador, praticamente você encerrou, sepultou as suas esperanças de continuar no futebol profissional, né? Que você precisava trabalhar. A alternativa que você visualizou, vislumbrou naquele momento ali foi a abertura da microempresa lá, junto com a senhora, sua mãe. E concomitante a isso, você jogava futebol amador também para levantar uma grana, né? E aí você reverteu o teu registro para amador. Reverti, e vou te falar a verdade, eu ganhei mais dinheiro jogando amador que profissional. Nessa época aí, né? Naquela época, falando daquela época lá. Então, daí um amigo me arrumou para jogar amador, só que eu tinha que reverter. Aí eu fui lá na federação e reverti, fiz os procedimentos, reverti, fiz a inscrição lá no time lá e joguei campeonato amador. Joguei dois campeonatos amadores. Em Santa Catarina? Em Santa Catarina. O campeonato amador lá é forte. Naquela região lá onde você vivia, né? Blumenau, Pomerode, ali Rio do Sul. Tem um amador em Joinville também, que é bom, em Santa Catarina. Aí eu fiquei jogando amador final de semana e durante a semana trabalhava com a minha mãe. Tocando a empresa, né? Tocando a empresa, é isso mesmo. Eu lembro que foi 2 anos assim. Eu lembro que você comentou sobre a empresa, que você começou a correr atrás de clientes, né? Uma rotina completamente diferente dessa rotina de treinamentos, enfim, de jogador de futebol, né? Porque você passou a vivenciar uma outra experiência diferente, né? Para você, mas enfim, tinha que sobreviver. Mas acho que o melhor dessa história toda é que você, mesmo jogando futebol amador, você se colocava em atividade de alguma maneira, né? Verdade, eu fazia meus treinozinhos particular, sozinho. Tem outra história aí no meio disso que eu não falei naquela entrevista, mas assim, eu fiz muita coisa. Eu sou um cara que tem a mente empreendedora, então naquele tempo ali que eu estava empreendendo com a minha mãe, eu também empreendia com situações de energético, de vender energético e tal. Eu fazia várias coisas para sobreviver, essa é a grande verdade, entendeu? Você morava com ela nessa época? Morava com a minha mãe. Isso aí foi muito importante para mim, esse 1 ano e meio, 2 anos, que eu evoluí, aprendi muito, ter uma vida fora do futebol. Então, hoje eu estou tendo meus investimentos já, né, no Brasil, e graças a Deus eu já tenho eu posso falar que eu já tenho um pouco de experiência do que é empreender, né, o que é você ser dono do seu negócio, porque eu fui na cara e na coragem, entendeu? Então, quando eu vendia doces salgados ali, situações do energético, barra de cereais, que eu fazia ali, principalmente a situação com a minha mãe de doces e salgados, eu ia nas maiores empresas do estado de Santa Catarina desse tipo de produto e chegava lá e queria conversar com o dono. Falei, quero conversar com o dono, e conseguia reuniões para ir para a sala dos caras mesmo que era o dono e conversava com os caras para botar meu produto. E cara, coloquei bastante produto em bastante estabelecimento, muito bom. E até lembro até hoje que teve uma das maiores distribuidoras de alimentos lá da região do Vale do Itajaí. Quase ninguém conseguia falar com esse cara aí. A mulher falou que era difícil conseguir falar com ele.
Eu falei, mas eu vou conseguir. Daí eu fui, desenrolei lá, conversei com ela um tempo. Aí um dia esse cara falou, cara, eu vou falar com esse rapaz. Tá sempre aí, tipo, tanto eu ficar enchendo o saco, né? Aí ele Aham. marcou um horário lá pra mim, fui lá falar com ele. Aí quando eu cheguei lá, tava tremendo. Falei, como é que eu vou conversar com esse cara? Quando eu cheguei na frente dele assim, eu falei nada de doce, comecei a falar de futebol, comecei a falar da minha história. O doce ficou em segundo plano, começamos a conversar. Aí no final, ele gostou de. Aí ele ficou um maior tempão conversando. Aí no final ele falou: tá, e os teus produtos, não sei o que, né? Aí eu peguei, apresentei os produtos, mas ele gostou da minha história. Não deu, eu vi que ele não deu muita atenção dos produtos, mas ele gostou da minha história. Aí ele não trabalhava com esse produto. Ele falou: se eu trabalhasse, tu ia botar aqui no meu estabelecimento, mas eu vou te indicar outro lugar para você colocar que trabalha com esse produto. Aí eu fui nesse lugar que foi ele ligou, aí coloquei lá. Comecei a Que vender legal. biscoito lá. Então, tipo assim, É, por experiência maneira assim na minha vida que fez eu evoluir assim como pessoa, assim, tirando um pouco o futebol de lado, né? Porque hoje, sinceramente, eu não vivo só o futebol, né? Eu tenho meus negócios à parte, então eu tenho um balanço assim na minha vida hoje. E isso foi muito entendi. importante esses 2 anos, como eu falei, que foi importante para mim. Esses 2 anos que eu parei de jogar, para tudo que eu estou vivendo hoje, olhando assim, antes não teria como eu ver isso, mas olhando para trás agora, o que eu estou vivendo hoje, foi tudo como tinha que ser. Eu acho que Deus faz as coisas como tem que ser feito, então hoje eu estou preparado para viver fora do futebol, né? Um outro tipo de negócio, como eu tenho já algumas coisas tocando. Entendi. Deixa eu dar uma passadinha aqui no pessoal que está participando aqui, ó. O Belmiro Vieira, ele botou aqui: bom dia, Roberto Silva, seu trabalho é excelente, um forte abraço, entrevista sensacional. Obrigado aí, Belmiro. O Belmiro é pai de um jogador de futebol profissional, do Vander. Eu fiz uma live com ele. Eu conheço o Vander desde o juvenil do Flamengo. Ele jogou no Flamengo, profissionalizou no Flamengo, depois seguiu a sua carreira, teve duas temporadas no mundo árabe, nos Emirados Árabes, o último time dele, e agora com a pandemia, deu um tempo e tal, mas a gente está aguardando aí boas notícias aí. O Vander jogou no Apoel do Chipre, jogou Champions League. O Vander é de verdade, jogador fera. Eu sou muito fã do futebol dele, um cracaço de futebol aí. O Belmiro, que é o pai dele, sempre acompanhando o nosso trabalho. Obrigado aí pela audiência, Belmiro. O fera aqui é o Edipo, que está participando com a gente. O Hélio Júnior mandou mais uma mensagem aqui, ó. Vem para o meu América. Se tu recebesse uma proposta hoje do Brasil, você voltava, Edipo? Voltar. Se for algo bom, com certeza. Legal. E aí você ficou 2 anos Tem fora do conversado, futebol, tem né? conversado tem algumas É mesmo? Você tem situações aí. conversado, cara? Tem. Que legal, que bom. A gente não sabe, aqui é a última semana que acaba o meu contrato, né? Uhum. Mas você pode adiantar alguma coisa assim? Não time, mas, por exemplo, é eixo Rio-São Paulo, é grande centro, é um pouco mais pro Nordeste e tal? Como é que é? Não, já foi conversado uma situação aí no Rio, E é mesmo? Que legal. uma Que situação no bom. Rio aí e no Nordeste. Que legal, cara. Que bom. Oi. Bom, aí você, né, empreendeu e tal, ficou 2 anos fora do futebol, decidiu, não dá mais, para mim não dá, tô com 24 anos, né, na época quando você abandonou, acho que 24 para 25, você falou, e decidiu de uma vez por todas parar. Aí você teve a segunda, né, teve todo o processo ali de reversão para amador, e foi difícil para reverter de novo, depois de amador para profissional novamente? Ou é fácil? Não, eu na verdade não sei nem como foi feito, porque esse processo foi o seguinte: eu já estava praticamente 2 anos sem jogar e trabalhando e tal, a empresa já estava indo bem. Aí esse amigo meu pegou e falou: cara, você tem que voltar a jogar. Aí eu falei para ele assim, é Carlos o nome dele. Eu falei: Carlos, pô, tô velho, 26 anos, não dá mais, né? 2 anos jogando amador, como é que eu vou jogar? Não dá, cara, tô tocando na empresa. Ele: não, tipo, você tem que jogar, você tem que voltar a jogar. O pessoal que tá assumindo o Marcílio Dias ali, eu conheço todo mundo da diretoria, vou dar uma oportunidade pra você voltar a jogar. Aí ele conversou com o pessoal do Marcílio e tal, e os caras falaram assim: não, dá pra ele vir fazer o teste, ó, o teste, 26 anos. Aí eu Mais um. aí eu falei: não, mas eu, tipo assim, eu já era jogador na minha cabeça. O problema é esse. Não importa se as pessoas falam que você é jogador, mas se você se colocou como ex-jogador, daí é complicado, entendeu?
Aí é difícil. Então, eu tinha me colocado como ex-jogador, eu falei, não dá pra isso aí, não é pra mim. Né, tá tranquilo aqui, vou construir a minha vida de outra forma. Eu tô jogando meu amadorzinho, tô ganhando meu dinheirinho no amador todo final de semana, não tem estresse, não tem erro. Mas ele ficou falando, daí eu falei, quer saber, vou conversar com a minha mãe. Aí eu fui conversar com a minha mãe. Aí ela falou assim, acho que é teu sonho, por que você não tenta a última vez? Mãe, né? Mas por dentro, assim, eu sei que hoje, né, ela me fala que ela não queria, né? Porque a nossa, tava tornando legal a nossa empresa ali, né? E eu que fazia, eu que vendia, né? Ela ali que cuidava, fazia, né? Os produtos, tudo, e eu saía vender todo dia e tal. Enfim, ela não falou pra mim ir, que era pra me tentar a minha última oportunidade. Aí eu tentei conciliar, tipo assim, ok, eu vou conciliar os treinos, mas ainda tentar após os treinos e vender, conciliar, marcar reunião fora de horário de treino, essas coisas, né, no estabelecimento, as entregas dos produtos, tentar marcar sempre as entregas fora do horário de treinamento. Aí uma semana até foi, mas depois não tem como. Aí eu tava muito tempo parado, aí pegou pré-temporada, treino 2 períodos, acabava um período de treino, eu tava morto, só queria dormir. Imagina. Tava muito tempo, tava sem ritmo nenhum. Aí, resumindo assim, eu fiquei no Marcílio de teste, peguei a pré-temporada tudo para jogar o Catarinense, Campeonato Catarinense Estadual, da primeira divisão. E eu peguei a pré-temporada inteira, eu fui os primeiros a chegar ali e tudo, e nunca assinava o meu contrato. Aí Caramba! teve um dia, tipo, já passou um mês, só que era tipo teste, assim, só que já tinha passado mais de um mês. Aí o cara falou que eu ia assinar, já tinha acertado o salário, tudo. Aí pediram a minha carteira de trabalho. Aí eu entreguei, tipo, a carteira de trabalho, tipo, hoje, assim. E no outro dia, tipo, eu entreguei a carteira de trabalho, eu consegui um contato na Ásia para vir para cá, né, para Mianmar e tal. Aí eu consegui um contato para cá através de um agente pelo Facebook. Aí conversei com ele, aí ele falou assim, você tem que vir fazer teste. Eu vi o teu material, que eu já tinha mandado material para ele, tudo, né, nessa conversa. Aí, só que o material era tipo assim, muito assim, amador, vamos dizer, um material amador. Não era de TV, nada. Daí ele falou assim, pô, o clube aqui gostou, mas ele falou que é muito amador, você teria que vir fazer teste. Aí eu, cara, o que eu vou fazer? Daí eu conversei, né, com meus familiares e falei, eu vou ir, vou pegar e vou arriscar. E eu já tava com o contrato já certo, já no Marcílio. Já para assinar, que eu tinha entregado carteira de trabalho e tudo. Eu imagino o sacrifício. Eu imagino, Ed, o sacrifício que você passou, né, assim, principalmente o sacrifício físico durante a pré-temporada, porque você estava atrás dos outros jogadores, e aí você, caramba, vou assinar aqui no Marcílio e vou dar sequência na minha carreira. Mas você praticamente teve que dar mais um passo atrás, porque você ia em teste de novo, né? Só que daí foi assim, eu conversei com a minha família e falei assim, quer saber? Daí eu tinha conversado na situação financeiramente, como é que seria, tá? O cara falei. Só que assim, ó, por que eu fui? Pô, eu tava mais de um mês treinando no Marcílio. Queira ou não, no Brasil, você qualquer nível que você joga no Brasil, eu considero que você pode jogar aqui tranquilamente aqui, e um nível bom aqui na Ásia. Vamos botar os níveis bons da Ásia. Então eu falei, mano, eu não tem porque eu não ir. Eu vou porque agora eu já tava bem fisicamente. Aí eu falei assim, só que vai ser a cartada da minha vida. Só que todo mundo chamou de louco. Não, você é louco, como é que você vai largar o certo? Não sei o que, você é louco, que não sei o que. Não tem como ir. Eu falei, não, eu vou. Aí eu peguei, vim, larguei tudo e vim. Só que daí na minha cabeça também já ia ser o último. Se eu não ficasse, eu voltava pra casa pra trabalhar de vez, né? Porque daí eu tinha abandonado ali essa situação do Marcílio. Eu vim, mas pelo menos eles pagaram a passagem, né? Porque às vezes tem um teste que o cara paga a passagem. Não pagaram? Não pagaram, não. Peguei emprestado o dinheiro. Caramba. Foi aí loucura, que a loucura é maior ainda. Aí, e eu no avião querendo voltar, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Bateu arrependimento quando eu tava no avião. Meu Deus do céu. Aí depois de bater arrependimento, eu falei, daí eu no avião deu tempo pra refletir e tudo, eu falei, cara, eu sou louco mesmo. Mas graças a Deus a minha loucura me trouxe onde é que eu tô hoje. E daí eu peguei emprestado passagem. Uma semana. Você tava indo pra Mianmar? Isso. Uma semana de teste, eu passei no teste.
Aham. Aí os caras reembolsou a passagem, aí peguei um dinheiro na mão, né? Um valor na mão. Daí aí ali já comecei a aceitar a minha vida aos pouquinhos. Aí a minha vida mudou assim, nessa loucura. Foi a tua primeira passagem em Mianmar, né? Você Foi. chegou em Mianmar, depois... Passei 2 vezes. depois foi Em o Mianmar passei 3 vezes. Três temporadas. Na primeiro verdade, time. assim, não foi 3 temporadas, né? 3 temporadas, mas não foram 3 anos, foram 2 anos e meio. Três temporadas. Uhum. Porque essa última temporada que eu passei em Mianmar, eu joguei só a Copa da Ásia, né? E depois fui pra Indonésia, voltei pra Indonésia. Uhum. E lá em Mianmar, cara, assim, quando você chegou, com certeza você deve ter sentido muita diferença, embora você tivesse uma experiência, não sei se acho que você só tinha uma experiência no exterior, você tinha ido no Paraguai, né, que você falou, mas pô, você ir para a Ásia, eu acho engraçado, o Ed, porque antes de eu fazer as lives, né, que eu comecei a fazer as lives agora há pouco tempo, essas entrevistas, né, eu comecei em 2007, se eu não me engano. Eu comecei em 2007 um trabalho que eu tinha com site. E aí no mesmo ano eu comecei a fazer umas entrevistas, só que era por texto. Então eu mandava por e-mail, eu mandava pelo MSN e tal, o pessoal respondia. E eu sempre pedi pro cara contar uma história engraçada, assim, e tal. No mundo asiático é que a gente ouvia as histórias mais engraçadas, mais bizarras, principalmente envolvendo culinária, né, alimentação e tal. No mundo asiático é muito curioso. Eu imagino, e até você falou, né, em relação à alimentação, né, a diferença que você deve ter sentido em relação ao Brasil em Mianmar, né? Sim, sim. Muito diferente, né? Só que aquilo que eu falo é tudo que eu tinha passado e que a partir do momento que eu decidi que era a oportunidade da minha vida, isso aí foi o de menos, a questão da comunicação. Lógico que eu tive dificuldade da alimentação, com certeza, é difícil a comunicação, mas isso aí foi coisa muito pequena para mim, porque aquilo era a única oportunidade que eu ia ter na minha vida, assim, de eu poder estar mudando um pouco, assim, a minha vida, né? Eu poder ajudar a minha mãe e tal. Então, aquilo ali, essa situação da alimentação, tive dificuldade sim, da língua, mas foi coisa pequena para mim Idioma, dentro do né? que o idioma, do que eu tinha para mim, assim, né? Que eu queria vencer. Uhum. Eu lembro que E você falou também, daí eu aprendi a na cozinhar. entrevista do idioma. Você falou que chegou lá, não sabia nada, não sabia o inglês, né? E tinha um tradutor lá e quando o cara começou a traduzir, o cara traduziu para o inglês, né? Você falou, pra que tradutor, né? Se eu não sei a língua dos caras nem o inglês, como é que faz? Foi isso mesmo, eu cheguei lá, daí o cara falou, não, vai ter tradutor, tudo. Aí já no carro o cara começou a perguntar a minha idade e tal, daí o tradutor foi traduzir, começou a traduzir em inglês, eu falei, pra que tradutor? Não vou entender nada de qualquer jeito. Aí, engraçado que tinha um amigo meu brasileiro, Dedimar, lá de Manaus, ele. Aí Dedimar. ele no carro, ele falava Dedimar assim pra ele, Ferreira? isso, ele mesmo. Aí ele falou pra eu, ele foi no aeroporto me pegar lá com o treinador e com o tradutor, aí ele falava assim, eu já falo um pouco de inglês, mas não conhecia ele, né? Eu falei, beleza, né? Já falo um pouco de inglês, vai ser fácil pra se adaptar aqui. Vou ficar vou colar em você, eu falei pra ele. Aí no carro, quando o cara traduziu pro inglês, eu já assustei, pra que traduziu? Daí eu falei assim pro Dedimar, assim, o que ele tá falando aí? Aí o cara tava perguntando, tipo assim, se eu tava com fome. Hoje eu sei que o cara tava perguntando se tava com fome. Aí o Dedimar fala, ele tá perguntando a idade. Putz, nada a ver, cara. Aí eu falei, tá de brincadeira. Você fala inglês, o cara tá perguntando se eu tô com fome, pô. Você tá perguntando a minha idade. Eu falei, pô, você fala um pouco de inglês, você falou, né? Aí é muito engraçado, cara. Tem umas coisas assim que acontecem, a gente dá risada demais. Ó, passando aqui pela interatividade, eu quero mandar um abraço. A boleirada toda tá te assistindo, cara. Então, assim, graças a Deus, sempre quando eu faço as lives aqui, a boleirada sempre... boleirada, que eu digo no bom sentido, obviamente, né? Os amigos, jogadores, aí que eu tenho muitos amigos, cara, que graças a Deus tem muita gente que acompanha o nosso trabalho. Eu fico até muito lisonjeado, assim, sabe? Surpreso. Graças a Deus. Ó, teve muita gente que deixou o like aqui. O Jefinho, que é jogador brasileiro lá na Geórgia, tá tendo muito sucesso lá. Não sei se você viu recentemente um jogador brasileiro, ele teve muita repercussão. Ele recebeu um lançamento, o zagueiro se machucou e ele poderia ter seguido, estava no mano a mano com o zagueiro e ele colocou a bola para fora. Isso aí, inclusive, saiu na TV, enfim, teve uma repercussão muito grande essa atitude do fair play do Jefinho, que é um jogador do Rio de Janeiro, né? Ele é de Petrópolis.
e ele deixou o likezinho dele aqui na live, né? O Vitor Amaro, cara, o Vitor Amaro, que é jogador brasileiro também, jogou muitos anos, tá na Tailândia, ele é jogador do Trang lá da Tailândia, também deixou o likezinho dele aqui. Obrigado, Vitor, obrigado, Jefinho, aí pela audiência. Tem mais gente aqui, ó. O Casagrande, o Vitor Amaro é do Rio também, jogou em Laos também, jogou uma temporada em Laos, mas a maior parte da carreira dele ele fez na Tailândia, já está há bastante tempo lá na Tailândia. O Casagrande também da Malásia, que foi campeão agora da Premier, né? Tem a Superliga na Malásia e tem a Premier Liga, então o time ascendeu agora para a Superliga. O Casagrande foi artilheiro, inclusive, lá da temporada, com 9 gols, jogador do Penang, lá da Malásia. Obrigado aí pela audiência, Casagrande. E aí, cara, você foi em teste para Mianmar, finalmente você passou no teste lá, como é que foi? Foi tudo bem ou te deram um cansaço lá também? Olha, aqui na Ásia todo lugar tem cansaço, é difícil, viu? Lá deram cansaço também, não foi bem como falaram, mas o pior cansaço foi ser enganado, né? Não falava inglês, então eu fui enganado nas luvas. E aquilo ali que foi que fez com que eu quisesse realmente, eu falei, tem que aprender esse inglês aqui, porque para não acontecer isso novamente, né? Porque quando eu assinei esse contrato, eu falei, não, aqui que eu vou ficar, que eu vou, né, fazer a minha vida nessa oportunidade aqui, buscar crescer aqui nesse continente e tal. E daí foi foi um incentivo grande assim também para aprender a língua, foi isso aí. Um cansaço maior que eu diria foi mais nessa questão da luva mesmo, que me passaram para trás, mas a gente aprende, né? Sempre a gente tem que estar aprendendo algumas lições com essas coisas negativas. E até então, Ed, você nunca tinha tido um empresário? Como é que era essa tua relação com o empresário? Era você mesmo que sempre cuidou da tua carreira? Esses contatos que eu lembro que você falou que fazia muitos contatos, pegava, ia pro Facebook, mandava teu material lá, mesmo não sendo, né? Porque o pessoal, eu tenho alguns amigos empresários que eles falam que tudo aquilo que envolve, né? A arena também conta muito, se tem público, se não tem, não sei o quê, a qualidade do campo, na hora de vender o teu material lá para fora. Então, nesse momento, você estava praticamente sozinho ou você já tinha empresário cuidando para você? Como é que foi nessa tua construção aí, você hoje aos 32 anos, como é que foi essa tua relação aí? Porque praticamente, cara, assim, a gente pode dizer que você se tornou um jogador bem sucedido a partir dos 25, 26 anos, né? Quando você retomou a tua carreira no mundo asiático. Porque no Brasil, você tinha sempre mesmo tendo muita qualidade, como você falou, isso independe da qualidade, mas você tinha sempre aquele dilema de joga um estadual 3, 4, 5 meses, aí daqui a pouco já fica desempregado de novo. Sequência mesmo você passou a ter na Ásia. Conta aí pra gente rapidinho como é que é essa tua relação aí com alguém para cuidar da tua carreira aí. Na verdade, eu nunca tive empresário. Foi esse cara aí, né, que me passou para trás. Eu vim através de um japonês. Teve umas 3 pessoas envolvidas nessa situação. Uhum. E numa delas, quem me passou para trás mesmo, realmente foi um africano, né? Que era a terceira pessoa envolvida nessa situação aí. Mas, assim, eu tenho empresário, quase não tive. Praticamente foi essa situação aí que para vir, que eu tive. E depois foi Deus, o empresário de Deus. Porque eu ia fazendo as temporadas boas e eu fazia contato. Porque eu aprendi a falar inglês, eu fazia contato. Tanto é que para a Indonésia, foi os caras viram jogando em jogos em Mianmar pela internet, online, daí dessa vez aí foi o cara que me chamou no Facebook, perguntou se eu tinha interesse para a Indonésia. Aí a primeira vez, né, na Percela. Isso. Aí esse cara que me chamou, ele trabalhava na época no governo lá e tal, ele colocou um empresário sim para fazer negociação, mas nem que eu conheci lá na Indonésia, né, daí o cara que fazia. Aí a minha vida foi sempre assim, eu jogando e fazendo acontecendo, e ainda acabava a temporada, daí sempre vinha alguma coisinha, mas nunca dependi de empresário, porque eu acho também que ficar dependente muito de empresário é complicado. Muita gente fechou porta para mim. Tem agentes brasileiros que trabalham aqui na Ásia, né, no sul da Ásia aqui, e inclusive tem uns 2, 3 aí que eu já conversei de mandar material, não deram nem atenção, nem viram o material, entendeu? Uhum. Mas tranquilo, isso aí... Não, claro. Isso é normal, é o trabalho deles, né? Eles fazem do jeito que eles acho que querem fazer, mas assim, na minha vida nunca nada foi fácil, né? Nunca tive esse negócio de empresário, então
foi sempre dessa forma mesmo, eu batendo na porta, né? E graças a Deus, hoje eu consegui, já não fazer teste, assim, porque aqui é muito complicado. Tudo é Eu teste sei, aqui, tudo é teste. eu sei. É Eu difícil. tenho um grande amigo que ele jogou durante um tempo, eu acho que você não chegou a conhecê-lo ou esbarrar com ele na Indonésia, mas ele jogou durante um tempo na Indonésia, o Eduardo Bizarro, zagueiro, e ele teve muito prestígio na Indonésia, jogou em vários clubes lá, jogou no Pelita Jaya, no Persiba Bojonegoro, no Persiba Bantu, e ele sempre falava que terminava uma temporada, quando ia iniciar outra, ele ia voltava para a Indonésia em teste, mesmo sendo um jogador de muito prestígio no país, ele ia para lá em teste. Então, eu conheço um pouco dessa dificuldade aí, né? E assim, sei que foi uma vitória muito grande, né? Você sair de Mianmar e ir para a Indonésia, né? Para quem não sabe assim, não tem noção, para Mianmar, não sei o que, Indonésia, mas são mercados diferentes, né? Em termos de projeção, em termos de salário, em termos de competitividade. Você sair de Mianmar e ir para a Indonésia. Uhum. É muita diferença. Investimento é maior, né? É investimento, né? O nível, né? Do jogo e tal, em si. E, tipo assim, esse empresário, para ser bem claro, eu fiz 2 testes na Ásia. Esse primeiro e o primeiro da Indonésia eu fiz também, porque ele me viu, mas ele falou que eu tinha que fazer o teste. Aí eu cheguei lá e fiz o teste. Ele me levou, Deus, mas cheguei lá e fiz o teste. Aí Indonésia é complicado de teste. Aí depois eu falei, não vou fazer, daí eu botei na minha cabeça comigo mesmo. Se eu fazer temporada boa, tem que ser diferente. E foi ainda assim, cara. Daí eu fui temporada boa, tive uma lesão na Indonésia. Na Indonésia tinha uma situação acontecendo depois do meu primeiro ano, com um time bom lá. Não aconteceu. Aí eu voltei para Mianmar, só que daí não precisava fazer teste, né? O pessoal já me conhecia. E daí eu voltei para Mianmar. Só que quando você voltou para outro time, né? Você voltou pro Shan. Sim. Na primeira passagem você foi no... Primeira passagem, a segunda só em Mianmar. Só que daí eu fazia tudo com o diretor. Eu falava direto com o diretor. Mas tinha diferença, assim, em termos da estrutura dos times, ou era basicamente parecidas e tal, para você não fazia muita diferença? A estrutura não tem. É basicamente a mesma. O que tu vê a diferença é a questão ali que eu senti da Indonésia, é só um pouco do nível do jogo também. Uhum. E, né, Indonésia sempre estádio cheio. Se for ver a Indonésia, estádio ali que é mais cheio que Série A do brasileiro. Recentemente eu entrevistei o Beto Gonçalves, né? Fiz uma live com ele aqui. Pô, o Beto tem um prestígio muito grande lá na Indonésia. Inclusive, defendeu e defende. Só não está defendendo a seleção da Indonésia agora por opção do treinador. Mas até o início do ano ele chegou a jogar aí na seleção da Indonésia. O Beto construiu a carreira dele praticamente toda na Indonésia. É um jogador que tem muito prestígio lá. Então na Indonésia a gente conhece um pouco. Aí você voltou para Mianmar. E aí você voltou para Mianmar com, eu diria assim, né? Imagino que você já voltou com mais bagagem, né? Com mais cancha. Tipo assim, eu tô aqui em Mianmar, mas eu vou galgar degraus aqui. Até escutei você falando sobre isso, que queria para um centro melhor, né? Do que Mianmar, porque você subiu um degrau de Mianmar para a Indonésia, mas desceu um degrau novamente, que você saiu da Indonésia e voltou para Mianmar, né? E aí falou, caramba, eu tenho que não ir bem, que acho que em Mianmar você não ia precisar provar nada para ninguém. Mas eu tenho que sair daqui para ir para um outro... Achar um caminho para ir para um outro centro melhor, né? Um centro, enfim, que te dê mais visibilidade. E como é que foi essa tua sequência lá em Mianmar? Você foi bem no Shan? Eu lembro que eu divulguei alguns gols teus, né, no Shan. Depois no segundo time que você passou lá, você já conhecia bem que na verdade foi assim, ó. A primeira passagem minha, o meu primeiro teste foi no Shan. Aí eu joguei lá. Aí fui pra Indonésia. Aí voltei pro Salto em Mianmar, que foi a minha segunda passagem em Mianmar. Aí eu acertei com o diretor e foi muito bom pra mim ali, cara. Que ali na verdade, a minha evolução foi nesse segundo time, no Salto em Mianmar, porque eu trabalhei com um treinador português, fantástico, treinador top. Muito bom treinador, Fabiano Flora. E então eu evolui muito com ele, o meu jogo ali, em si. E tanto é que quando acabou esse campeonato aí, o diretor do Shan já veio falar comigo. Aí você vai voltar pro meu time no próximo ano. Aí eu já podia ter voltado para a Indonésia também, mas eu preferi ficar em Mianmar daí porque eu queria jogar a Copa da Ásia. Porque o Shan ia jogar a Copa da Ásia.
Uhum. Daí, assim, já era meu terceiro ano. Daí foi quando você começou a divulgar. Era esse ano aí. Eu lembro que aí você foi Meus pro goles. Chan, fez gol, inclusive, lá na Copa da Ásia, né? Acho que você, nessa época, se eu não estiver enganado, você fazia uma dupla lá com outro brasileiro também, que vocês faziam muitos gols. Michael. Acho que você chegou a. Michael, né? É, O muito Michael tem bom uma história jogador. curiosa com ele, que o Michael foi o primeiro jogador brasileiro que eu divulguei no Camboja. E o É Camboja mesmo, né? hoje. E o Camboja hoje é o segundo país que mais curte lá, mais acessa a nossa página. Incrível isso, né? Como o povo do Camboja se liga em redes sociais e gosta também do É, futebol. Muito legal lá no Camboja, embora também não tenha uma estrutura para a prática do futebol nesse nível, no melhor nível. Como é que você vê hoje o nível do futebol asiático de um modo geral, o Edipo? Eu acho que a Tailândia tá num outro patamar, né? Que tá na moda isso daí, né? Porque investiu bastante, né? De uns anos para cá, muitos jogadores brasileiros começaram a invadir a Tailândia, jogadores de renome no Brasil. E hoje a gente vê que a Tailândia é um novo oásis aí do futebol asiático. Você concorda com isso ou tem uma outra visão? em nível de estrutura, sim. Eu vou falar uma coisa aqui, que é a minha opinião. É assim, ó. Aham. Eu acho o jogador local, tô falando de jogador local. O Vietnã é um nível maior que da Tailândia. Só que o nível dos estrangeiros na Tailândia, com a minha humilde opinião, tem muito jogador bom aqui, muito mesmo jogador bom aqui no Vietnã, mas os níveis de estrangeiro da Tailândia que eu acho melhor, da primeira divisão, tô falando só, né? Uhum. Essa é uma opinião que eu tenho. Tava até conversando com um amigo meu sobre isso também, e que jogava na Tailândia. Talvez tu conhece ele, o Pedro, não sei se o Pedro Henrique chegou a divulgar ele. Ele Tem a joga em qual passagem time? jogou na Tailândia, agora teve uma passagem na Coreia, tá em casa, tá em São Paulo agora. Uhum. Então, assim, a Tailândia em termos de estrutura hoje, top, muito bom, melhor mesmo aqui do sul da Ásia. Uhum. A primeira divisão, tô falando da primeira, segunda, terceira já não sei dizer, não conheço. Mas Uhum. assim, a estrutura, né, os clubes, né? Já fui e treinar em clube da segunda divisão da Tailândia, estrutura muito abaixo daqui do Vietnã. Caramba. E abaixo, o time que eu fui, né? Fui no time Uhum. da segunda, treinar uma época, e nível abaixo daqui, né? Mas era a Uhum. segunda lá, que aqui é a primeira. E só que a primeira divisão da Tailândia, em termos de estrutura, tá muito acima daqui, muito mesmo. Campo, tudo. Né? Mas a questão de se eu for falar de nível de jogador, eu acho que o jogador vietnamita é melhor que o jogador tailandês. Uhum. Porque a gente sempre quando pensa assim em estrutura, a gente fala de por exemplo, eu falo de um modo geral no país, né? Vamos dizer assim, porque hoje eu que trabalho já há algum tempo com essa divulgação dos jogadores e posso acompanhar um pouco os campeonatos, por exemplo, eu vejo que a Tailândia, 13 anos atrás, ela praticamente inexistia para o cenário do futebol. Hoje, com esse investimento, ela dá mais visibilidade. Você vê que em Malta, que sempre teve um futebol na Europa, né? Que sempre teve um futebol, só para dar um exemplo, sempre teve um futebol ali de Sim, nível mais um pouco mais inferior, né? Aos demais centros e tal. Malta vai brigar ali com outros centros menores, né? Esse ano eles contrataram lá o Denilson, dois jogadores, Denilson e o Leandro Almeida, se eu não me engano. E aí já começa a divulgar na mídia, já dá um up, né? Assim sim. como o Vietnã, um tempo atrás, contratou um time do Vietnã, contratou outro Denilson, né? Que foi pentacampeão mundial. Na É verdade. Indonésia, na Indonésia também teve o Amaral, né, que jogou na seleção, no Palmeiras e tal. E aí dá uma, né, o pessoal, opa, Sim. tem muita gente que nem sabia que tinha futebol na Indonésia, quando vai um brasileiro de É. renome para lá, dá uma outra visibilidade e tal. A gente sabe que Acho às que vezes o foi cara vai para lá. 2 anos atrás eles levaram o Essien lá, que era do Chelsea, né? Esse Real hein, Madrid, tudo pra na Indonésia. Indonésia, o Beto falou. Isso. O Isso Beto, mesmo. quando ele teve, porque assim, quando você está muito tempo num país, você percebe essa mudança, né? E o Beto tava falando sobre isso. Às vezes o cara vem para cá achando que vai jogar com nome. E não é bem assim, né? Não, Porque não. não Ô, roda como fala no ô futebol, né? Roberto, Oi. Roberto, o que que eu penso de futebol? Eu penso o seguinte, o cara que tem qualidade, ele vai jogar em qualquer nível. Ele vai jogar no nível ruim ou no nível alto ou no nível baixo. Tem qualidade? Tem. Entendeu? Tem Uhum. diferença? Tem muita diferença. Vai sair um jogador aqui hoje da Ásia para ir jogar no Brasil, mas se vamos falar de Série A,
é muito difícil. É muita diferença, é outra dinâmica, entendeu? Se comparar o futebol hoje, a Série A do brasileiro com a Ásia, é outro esporte, né? O Brasil, né? Não tem como comparar aqui. Aqui é outro esporte, tipo, lá é profissional, aqui tá muito abaixo. Mas assim, quem tem qualidade joga aqui, joga lá. A questão uns vão ter dificuldade um pouco na adaptação, você vai ter que precisar, questão às vezes física, um pouco de dinâmica de jogo, intensidade. Isso aí você sente, mas isso aí você acostuma, você se adapta, entendeu? Então, a minha opinião é isso, cara, que quem tem qualidade joga bola. Joga bola aqui na Ásia, joga bola lá aí na América do Sul, joga bola na Europa e ponto. Só tem que ter personalidade, eu acho, para chegar dentro de campo e jogar. E só que assim, eu vejo hoje muita gente também que acha que às vezes é fácil jogar aqui. Vem jogador de Série A, jogador de Série B, nessas regiões aqui, vem aqui e não joga. Joga 2 jogos e é mandado embora, entendeu? É verdade. Muito. Jogador e é mandado embora. E daí as pessoas acham que às vezes é fácil vir pra cá e vai vir jogar. Tipo, que nem você falou, vai jogar com o nome. Ou aqui, que nem eu já ouvi falar, pô, tá. Uma vez um amigo meu até brincou, né? Falou assim, pô, tá fazendo gol aí com cego. Daí eu falei pra ele, isso é o que você pensa, né? Falei, beleza, isso é o que você pensa, mas não é tão simples assim. Quando você chega aqui na prática é diferente, entendeu? Não, com certeza. Na prática. Pro leigo, ele tem esse entendimento, né? Eu até estava escutando a sua entrevista lá com a outra entrevista que você deu, né? Lá no podcast. E o rapaz falava assim, nossa, você foi para Mianmar, não sei o quê. Eu já não tenho essa surpresa toda, porque eu acompanho, né? Então, para mim, eu já vejo com outros olhos essa coisa e tal. Embora o cara tava assim, onde é Mianmar? Qual a capital de Mianmar e tal. Então, eu já conheço um pouco, já acompanhei outros brasileiros. Então, Mianmar, Laos, Camboja, Vietnã, Tailândia, Indonésia e tal. Eu já tenho uma familiaridade, já sei como funciona, já ouvi outras experiências, tenho amigos que já me confidenciaram como é que é lá, amigos que viveram durante muitas temporadas no futebol, né? Então, Ed, eu queria que você desse rapidamente aí, porque infelizmente, né, você tem horário, né? A gente demorou um pouco a entrar na conexão hoje, até para dar uma satisfação aqui para o pessoal que está acompanhando. Obrigado aí, muita gente acompanhando. Erismar, um abraço aí, tem muita gente deixando o likezinho aí. O Luan Oliveira, Sebastião Simões, obrigado aí, pessoal. Hoje a gente não teve muita... Foi até bom não ter tido, nesse sentido, né? Não ter tido muitas mensagens, porque às vezes o pessoal começa a mandar muita mensagem e eu gosto de colocar a mensagem do pessoal aqui para o convidado sentir essa interatividade, mas muita gente deixando o like, tá, Ed? O curtirzinho aí na nossa live. Mas eu queria que você dissesse, assim, rapidamente, né? Você tem um compromisso daqui a pouco, então daqui a pouco a gente vai estar encerrando a live. Como é que está sendo o teu dia a dia hoje aí no Vietnã? Né? Como é que você faz aí de manhã? Você treina e tal? Tem aula de alguma coisa? De repente tem aula de português? De inglês ou vietnamita, não sei. Como é que está sendo o teu dia a dia hoje aí, cara? Principalmente até por conta dessa pandemia aí, né? Porque o futebol parou, né? Parou, depois voltou, depois deu uma parada novamente e agora voltou e está perto de encerrar. E a tua expectativa aí para esse final de ano, lembrando que a temporada no Vietnã é diferente da temporada europeia, né? É praticamente parecida com a do Brasil, né? Do início ao fim do ano. Conta pra gente aí um pouquinho dessa tua rotina aí no Vietnã. Então, antes da pandemia, do lockdown aqui, tava tendo uma rotina normal, assim, né? Treino, e os horários de folga eu gosto de curtir restaurantes, então os pontos turísticos saía bastante, assim, nos momentos de folga que eu gosto de estar sempre conhecendo, aproveitando a oportunidade, porque a gente não sabe amanhã, né? Às vezes volta, vai embora, amanhã a gente não sabe se não vai poder voltar aqui um dia novamente, a gente não sabe. A gente conhece esses lugares que é o futebol que dá essa oportunidade pra gente, então eu sou um cara que gosta de realmente conhecer os lugares que eu passo e tal. E eu gosto de frequentar muito, assim, ó, eu gosto muito de frequentar comida, restaurante de todo que é lugar, porque aqui na Ásia, no Vietnã, tem muitos restaurantes de todos os lugares que você pensar, comida árabe, europeia, então, enfim, de tudo. Então eu gosto de estar sempre frequentando esses lugares assim e tal. Então eu tava tendo esse tipo de rotina, né? Normal. Uhum. Tem muitos lugares bonitos, muitas praias para conhecer no Vietnã, só que não tive a oportunidade de conhecer por causa que depois, em seguida, veio essa pandemia, o lockdown, então quando parava a liga, você tinha que ficar em casa, né? Tinha como sair,
Então não teve esse naqueles períodos que sempre tem no futebol, que às vezes dá 15 dias de folga ali entre um turno e o outro, sempre tem umas férias, né? Que ali às vezes 10 dias, 15 dias, depende do time, que daí é onde que a gente aproveita para passear mesmo, conhecer os lugares e tal. E esse ano não teve por causa da pandemia, então a rotina acabou sendo um pouco diferente, foi só mais em casa mesmo, no tempo da pandemia, totalmente em casa, fazendo os treinos em casa, eu fazia treino online e tal, com o personal, com o coach. E agora que já está tendo, assim, tem uma vida, entre aspas, um pouco mais normal, consegue viajar, consegue frequentar os lugares, sair. Então dá para ter uma rotina já mais ativa. Porém, agora essa reta final, assim, eu só estou mesmo em casa, indo treinar e faço meus treinos também à parte, né? Porque o asiático treina pouco. Então, se a gente não está se cuidando, fazendo algo à parte, a gente acaba deixando cair o nosso nível, né? Então, para a gente estar sempre se firmando aqui e estar conseguindo contrato, a gente tem que estar sempre no nível mais alto que dos locais. A gente é estrangeiro, então a gente não pode... A gente tem que estar sempre sobressaindo, né? Ah, com Então, hoje certeza. a minha rotina é mais em casa mesmo, do casa pro treino, né? Faço meus trabalhos extras aqui, tenho tudo aqui onde eu moro, né? Academia, tudo. E Você mora perto do agora clube? moro, só vou andando, só atravessar a rua aqui. Pô, legal. Aí agora essa semana acaba tudo, faço acordos, acerto que tem que fazer. Aí eu tô vendo para dar uma Co- passeada aí, para mim conhecer um pouco o Vietnã, que vai dar para dar uma passeada aqui dentro do país. Como é que tá teu time aí na tabela? A gente tá em sexto. Sexto. A gente tá jogando só pra cumprir tabela, na verdade. Porque modificou, né? Turno, antes aqui, por causa da pandemia, eles mudaram o formato da liga. Antes era turno e retorno. Aí, por causa da pandemia, não dava tempo mais de fazer turno e retorno. Aí fizeram, assim, 2 grupos. O grupo A, que classificava os 8 primeiros, ia só brigar para ser campeão. O grupo B ficava lá para brigar para ver quem que ia cair. Tanto é que o grupo B ali, para ver quem a zona do rebaixamento, já acabou esse final de semana que passou, né? Agora o nosso grupo A ali, para ver quem é o campeão, essa semana termina. Só que o nosso time só tá jogando para cumprir tabela. Ah, entendi. E como é que tá o Édipo Gustavo? Aos 32 anos de idade, o pensamento aí para 2021, já tem, como você falou, tem algumas conversas e tal, não tem nada em vista, vai permanecer no Vietnã, o que você pode adiantar para a gente assim, né? Claro que não vai falar de negociação, porque isso é complicado, né? Mas quais são os seus anseios aí principalmente para a próxima temporada, né? Pois hoje nunca trabalhei assim com empresário diretamente, né? Queira ou não, indiretamente você acaba trabalhando porque os caras têm que fazer a negociação, os trâmites ali que exige aqui na Ásia. Mas hoje, agora, diretamente, eu tenho um agente aqui no Vietnã, né? Que ele fez meu contrato aqui quando eu vim para cá. E daí, aqui dentro do Vietnã, eu tenho agora, a primeira vez que eu assinei realmente, né? Com o empresário, foi com ele. Especificamente, é só para dentro do Vietnã mesmo. E daí ele já conversou comigo já sobre alguma situação já, né? Uma situação já essa semana, conversou. Eu achei interessante o que ele me falou, mas vou aguardar um pouco. Foi muito longo essa temporada, por causa de tudo que está acontecendo aí no mundo, né? Todo mundo sabe. Então, Uhum. bem desgastante foi. Então, agora eu quero, na verdade, na outra semana eu quero dar uma viajada um pouco, passear, esquecer um pouco futebol. Já conversei com ele que tinha para conversar agora. E tem um pessoal no Brasil que eu tenho conversado, que está vendo uma situação para mim aí no Brasil, que parecia assim, bastante interessante, que quem sabe também, né? Então é isso que eu tenho, assim, para dizer hoje. Próxima semana eu vou descansar, vou dar uma passeada, esquecer um pouco o futebol. E daí depois dali eu vou ver se tomar uma decisão aí. Se continuo aqui no Vietnã ou se eu vou pro Brasil. Tem alguma chance de você mudar, continuar jogando nesses países do sul da Ásia aí? Alguma Indonésia, Tem, Mianmar? tem possibilidades. E na Indonésia, né? Voltei a conversar essa semana com o cara que mexe para mim lá na Indonésia, né? As coisas. Da Por enquanto Indonésia tá tudo na conversa, cancelou. né? Lá cancelou, porque lá ia começar agora e cancelaram, parece. Ele me passou essa semana que vai voltar só ano que vem, só em fevereiro a competição, Uhum, né? Que dezembro vai poder registrar jogador novamente. uhum. Então ele falou que tem possibilidades para mim lá agora, então calma.
fazer as coisas com mais calma, porque a gente tá um pouco assim, com uma idade um pouco maior, mas também a gente já fez alguma coisa, então não tem por que ter tanto desespero assim, né? Você é solteiro, né? Sou solteiro. Nesse sentido você Solteiro. tá menos preocupado, né? Por um lado é bom, porque você tem uma outra cabeça para pensar junto com você. Por outro lado, é ruim, né? Porque você vai tomar sempre a decisão sozinho aí, né? Verdade, eu fui casado, sou divorciado. Entendi. Tem uns anos. Você tem previsão de vir como você falou, mas antes como você falou, era duas cabeças mesmo que pensava, que meus primeiros contratos aqui ainda eu era casado, né? Então era mais ou menos assim mesmo que você falou. Agora, os últimos anos é mais eu mesmo ali. Mas antes, assim, como é que eu vou te falar? Eu não esperava muito, não. Tipo, eu tava jogando, tava acabando meu contrato, já procurava situações, já era uma coisa que me agradava, já não ficava assim, às vezes eu pensava, podia ganhar um pouco mais lá, ou naquele lugar, mas não, já vou pegar isso aqui já tá legal, já dá pra mim, né? Já é o que pra mim tava bom, então eu já pegava para não correr risco também, entendeu? Mas hoje, por tudo que eu passei, tudo que eu fiz, assim, agora eu quero estar mais tranquilo para decidir as coisas, para mim fazer as coisas com mais calma, assim, para mim pegar realmente a melhor oportunidade para mim. Seja aqui ou fora, ou se amanhã eu parar de jogar, posso falar com toda certeza que eu paro super feliz, realizado, porque o que eu tenho hoje foi 6 anos aqui na Ásia, né, que me deu. Então, tô feliz, assim, super feliz. Importante a gente estar de bem, né? Tá feliz. Você tem previsão de vir ao Brasil a passeio? Olha, com a conversa que eu tive com o meu agente aqui, eu ia pro Brasil já na próxima semana. Porém, ele tem uma situação para mim, aí eu teria que esperar um pouco. Aí ele falou que talvez, daí eu assinando o contrato aqui, eu ia ter que tomar uma decisão, talvez de nem ir pro Brasil, porque talvez não conseguiria voltar. Entendi. Ele me passou. Daí, então, eu vou ter que ver isso com muita calma também. É um dos motivos que eu quero ter calma para decidir também. Com certeza. Esse aqui é o link do vídeo que eu prometi que eu ia deixar aqui no Facebook. Então tá nos comentários o link do vídeo link de um dos vídeos, né? O vídeo mais atual, 2020, que foi o último vídeo que você fez. Esse é o link. Sim. Eu vou deixar também na descrição do YouTube, né? Na descrição do vídeo, que assim que a gente terminar essa live aqui, o ao vivo, eu vou colocar esse vídeo lá no YouTube, né, para posteridade. Eu vou até pedir para você compartilhar lá depois lá com o pessoal para assistir essa entrevista. Cara, assim, você me falou que tinha um horário para encerrar. Você é um papo super bacana, né? E você já está em cima da hora. Eu quero te agradecer demais, cara. Assim, infelizmente a gente não pôde conversar mais porque você tem outros compromissos. A gente está num fuso horário longo também, são 10 horas de fuso. Então, aí no Vietnã já são 9h30 da noite, né? É isso? Isso, 9h30 agora. Então você tem os seus compromissos também, que você tinha me pedido para encerrar nesse horário. Mas eu quero te agradecer demais assim, por ter aceitado esse nosso convite. Te parabenizar, cara. Eu já era fã do teu futebol, né? Uma coisa é o futebol, 4 linhas. Outra coisa é o homem, né? Fora das 4 linhas. Porque tem muito cara bom de bola aí que é mau caráter. E tem muito cara aí que não joga muito bem e é uma excelente pessoa, né? Tem uma história de vida muito bacana. Você tem histórias de vida... Eu sempre faço essa live aqui, Edipo, e eu nunca quero colocar ninguém como exemplo, colocar para dar conselho, nada disso. Mas as tuas histórias, cara, você tem histórias assim pra gente ficar conversando aqui 2, 3 horas. Com certeza, porque são lições de vida, são lições de superação, né? Superação no bom sentido, superação na essência da palavra, né, cara? Não, superação sim, porque o atleta, ele depende também do psicológico, né? O bom desempenho dele depende do psicológico, e como você falou em outras entrevistas, em determinados momentos você não se reconhecia, que você estava muito para baixo, teu psicológico estava muito afetado e tal, e aí quando você decidiu dar a volta por cima, decidiu voltar com tudo para o futebol e arriscar, realmente você se tornou um grande vencedor. Não é um vencedor campeão levantando um troféu não, mas é um vencedor dentro de si mesmo, né? Ou seja, eu consegui, eu cheguei aonde eu queria chegar. E você me falou que
você me falou, não, você falou na entrevista, né, que se a tua carreira não desse certo num clube grande do Brasil, você queria focar num país que pudesse ter um prestígio, um reconhecimento, ganhar teu dinheiro, e eu acho que isso você conseguiu, né, cara? Porque, bem ou mal, você hoje é respeitado, tem um renome, né? Verdade, é isso mesmo. E não é fácil construir, né? Para destruir é rapidinho, mas para construir isso aí é difícil, não é qualquer um. Para ficar esse tempo que eu estou aqui, tem que fazer alguma coisa diferente realmente, né? Porque aqui é complicado, como eu te falei ali, às vezes vem jogador de nível muito alto, muito bom, e chega aqui, às vezes 2 jogos e vai embora, entende? Então qualquer outro aqui, todos os dias a gente está sujeito a isso. Aqui no Vietnã não foi diferente, também no meu começo, quando eu cheguei aqui, pressão e aquele negócio que eu tinha certeza que o primeiro, segundo jogo, se eu já fosse meia boca, não importava quanto tempo eu estava aqui ou não, quem me trouxe, quem não me trouxe, os caras iam trocar, já troca. Aqui é assim, é loucura. Profissionalismo zero, assim, na questão dessas questão, né, de planejamento de futebol, que eles não têm na Ásia, eles são doidos. Então a gente tem que estar todo dia se pega aqui, não é fácil não. Então a gente, né, tem que superar todo dia fazer alguma coisa diferente e vai indo. E se Deus quiser, quem sabe ficar mais um ano aí, 2021, vamos ver. Opa, vamos ver, vamos aguardar. Mandar um abraço rapidinho aqui pro Danilo AP, que é uma pessoa que nos acompanha há muito tempo, e o João Vitor Machado, que também deixou o seu likezinho. Pô, muito obrigado, cara, parabéns pela construção da sua carreira. Parabéns pela forma como você tem se conduzido fora de campo. Eu fiquei muito admirado com a tua história, né? Que você passou a ler mais, a entender mais, a estudar, né? Depois da tua parada do futebol, aí, esse hiato que você teve aí no futebol, esses 2 anos que você ficou lá ajudando a mamãe. E a mamãe tá bem? Tá no Brasil? E ela tá onde? Santa Catarina, né? Santa Catarina, agora foi. A empresa existe ainda? A empresinha lá, não. Empresinha no bom sentido? Não. A gente só ajudou ela um pouquinho lá agora para ter um pouco mais de tranquilidade. Legal. Parabéns, agora tá de boa. Agora ela foi morar assim perto dos meus avós, lá é mais sítio, né, que ela mora agora. Então é tranquilo. Ilhota? Tá perto da família. Não, agora ela foi assim, a gente construiu lá foi para Vitor Meireles, é bem interior, é para cima de Birama, de onde eu nasci ainda, bem é sítio. Mas é terra boa, terra boa lá, terra boa. Aí praticamente legal. A minha família toda, por parte da minha mãe, mora ali, né? Nessa região ali, daí ela foi lá para ficar perto da família, dos meus avós lá. Graças a Deus tá tudo tranquilo. Obrigado, cara. Poxa, obrigado mesmo por ter aceitado. Parabéns pela tua carreira. E eu também quero te agradecer esse espaço, e o que eu te falei aquele dia quando eu for pro Brasil, não esqueci não, vou levar a tua camisa aí. Cara, te agradeço de coração, fico lisonjeado mesmo aí. Não desliga não, que eu vou me despedir do pessoal aqui rapidinho, já falo com você aqui fora do ar rapidinho, tá bom? Beleza. Grande abraço. Tranquilo. Um abraço. Bom, meus amigos, então é isso. Essa foi a live de hoje com o Edipo Gustavo, jogador brasileiro lá do Becamex Binton, do Vietnã, jogador que construiu aí a sua carreira no mundo asiático, jogou em Mianmar, jogou na Indonésia e agora está lá no Vietnã. Boas notícias aí para 2021, quem sabe o Edipo Gustavo desfilando a sua boleiragem aí nos campos do Brasil. Então, pessoal, que daqui a pouquinho já essa live vai estar lá no YouTube. Queria pedir mais uma vez aí para o pessoal que estiver entrando no YouTube deixar a sua inscrição, deixar o seu like nos vídeos, comentar, compartilhar, enfim. E também o vídeo mais atual do Edipo vai estar na descrição desse vídeo aqui no YouTube, tá bom? Então, muito obrigado a todos. Tenham todos aí um bom feriado de finados no Brasil, dia 2 de novembro. Fiquem todos com Deus e um grande abraço.